Oi, gente, bem-vindos ao meu canal. Eu sou Valesca e aqui vamos mergulhar no mundo dos livros que vão nos ajudar a entender mais sobre educação de filhos. Se você quer acompanhar a leitura de alguns trechos destes livros, fiquem aqui comigo. Toda semana vou trazer a leitura de trechos dos livros que estamos lendo lá no meu grupo de WhatsApp. Vou deixar o link na descrição do vídeo caso queira receber todos os dias áudios, PDFs, atividades e ofertas que disponibilizo lá. Você será muito bem-vindo. Já se inscreve, deixe seu like, seu comentário, compartilhe esse vídeo, ativa o sininho e vem comigo. Capítulo 2. Dois cérebros são melhores do que um, integrando o lado esquerdo e direito do cérebro. A filha de 4 anos de Thomas, Kate, adorava a pré-escola e não se importava de se despedir do pai quando ele ia embora, até o dia em que ela ficou doente durante a aula. A professora ligou para Thomas, que foi buscá-la imediatamente. No dia seguinte, Kate começou a chorar quando chegou o momento de se arrumar para ir à escola, embora já estivesse se sentindo bem. Tal situação se repetiu manhã após manhã nos dias seguintes. Ele conseguia vesti-la, mas tudo piorava quando ambos chegavam à escola. Segundo Thomas, Kate ficava cada vez mais fora de controle quando eles saíam do carro no estacionamento da escola. Primeiro, ela começou a praticar uma espécie de desobediência civil conforme eles se aproximavam do prédio da escola. Ela caminhava ao lado do pai, mas como, de alguma forma, conseguia transformar seu corpinho em algo mais pesado do que um piano de cauda, sua resistência transformava a caminhada dos dois em algo mais parecido com o arrastar de algo. Então, quando chegavam à sala de aula, ela apertava a mão do pai com mais força e prendia-se à perna dele, soltando todo o peso do corpo. Quando finalmente conseguia se desvencilhar das garras dela e sair da sala, ele a ouvia gritar mais alto do que as outras crianças: "Eu vou morrer se você me deixar aqui." Esse tipo de ansiedade de separação é normal com crianças pequenas. Às vezes, a escola pode ser um lugar assustador. Contudo, conforme Thomas explicou, Kate simplesmente vivia para ir à escola antes de ficar doente. Ela adorava as atividades, os amigos, as histórias, adorava a professora. Então, o que aconteceu? Como a simples experiência de adoecer criou um medo tão extremo e irracional em Kate? Qual seria a melhor maneira de Thomas reagir? Seu objetivo imediato foi definir uma estratégia para Kate voltar a ir à escola com vontade. Esse era seu objetivo de sobrevivência. No entanto, ele também queria transformar essa experiência difícil em uma oportunidade que beneficiaria Kate tanto a curto quanto a longo prazo. Esse era o objetivo de prosperidade. Vamos voltar para como Thomas lidou com a situação, usando seus conhecimentos básicos sobre o cérebro para transformar um momento de sobrevivência em uma oportunidade para ajudar a filha a prosperar. Especificamente, ele compreendia o que vamos demonstrar agora, ou seja, alguns princípios simples sobre como funcionam os dois lados diferentes do cérebro. Cérebro esquerdo, cérebro direito. Uma introdução. Provavelmente você sabe que o cérebro é dividido em 2 hemisférios. Não apenas esses 2 lados são anatomicamente separados, mas também funcionam de modos muito diferentes. Há até quem diga que ambos têm personalidades distintas, cada um com uma mente própria. A comunidade científica se refere à forma como os diferentes lados do cérebro nos influenciam como modalidades, hemisfério esquerdo e hemisfério direito. Mas, em nome da simplicidade, vamos usar a forma mais comum e falar sobre o cérebro esquerdo e o cérebro direito. Tirando aí só a palavra hemisfério, certo? Seu cérebro esquerdo ama e deseja a ordem. Ele é lógico, literal e linguístico. Gosta de palavras. É linear. Põe as coisas em sequência ou em ordem.
O cérebro esquerdo ama que todas essas 4 palavras comecem com a letra L e também ama listas. Nossa, legal, não é? Verdade. Por outro lado, o cérebro direito é holístico e não verbal, enviando e recebendo sinais que permitem que nos comuniquemos, como expressões faciais, contato visual, tom de voz, postura e gestos. Em vez de detalhes e ordem, nosso cérebro direito se importa com o quadro global, o significado e a sensação de uma experiência, e é especialista em imagens, emoções e lembranças pessoais. O cérebro direito nos dá um pressentimento ou uma percepção. Alguns dizem que é mais intuitivo e emocional, e usaremos esses termos nas páginas seguintes como forma mais direta para falar sobre o que é o cérebro. Sobre o que o cérebro direito faz. Tecnicamente, esse lado do cérebro é mais influenciado pelo corpo e as áreas mais baixas dele permitem-lhe receber e interpretar informações emocionais. Pode ficar complicado, mas a ideia básica é que, enquanto o cérebro esquerdo é lógico, linguístico e literal, o direito é emocional, não verbal, experimental e autobiográfico. E não se importa com o fato de todas essas palavras não começarem com a mesma letra. Você pode pensar da seguinte maneira: o cérebro esquerdo se importa com a letra da lei, mais daqueles L's. Como sabemos, conforme as crianças crescem, ficam muito boas no uso deste pensamento do cérebro esquerdo. Por exemplo, não dei um encontrão nela, eu empurrei ela. Por outro lado, o cérebro direito se importa com os princípios da lei, as emoções e experiências dos relacionamentos. O esquerdo enfoca o texto, o direito o contexto. Foi o cérebro direito, não lógico e emocional, que fez Kate gritar para o pai: "Eu vou morrer se você me deixar aqui." Em termos de desenvolvimento, crianças muito pequenas têm o hemisfério direito predominante, especialmente durante os 3 primeiros anos de vida. Elas ainda não dominaram a capacidade de usar a lógica e palavras para expressar sentimentos e vivem sua vida completamente no momento, motivo pelo qual deixarão tudo de lado para agachar e ficar totalmente absortas assistindo a uma joaninha atravessar a calçada, sem se importar com o atraso para a aula de música para bebês. Lógica, responsabilidades e horário não existem para elas ainda. Mas quando a criança pequena começa a perguntar por quê o tempo todo, sabemos que o cérebro esquerdo está realmente começando a entrar em ação. Por quê? Porque nosso cérebro esquerdo gosta de compreender os relacionamentos causa-efeito lineares do mundo e de expressar essa lógica com linguagem. Metades fazem um inteiro, combinando o cérebro esquerdo e o direito. Para vivermos uma vida equilibrada, significativa e criativa, repleta de relacionamentos conectados, é fundamental que nossos 2 hemisférios funcionem juntos. A própria arquitetura do cérebro é projetada dessa forma. Por exemplo, o corpo caloso é um feixe de fibras que percorre o centro do cérebro, conectando o hemisfério direito com o esquerdo. A comunicação que ocorre entre ambos é conduzida através dessas fibras, permitindo que os 2 hemisférios trabalhem como uma equipe, que é exatamente o que queremos para nossos filhos. Queremos que se tornem horizontalmente integrados, para que os 2 lados de seu cérebro possam agir em harmonia. Dessa forma, nossos filhos valorizarão tanto a lógica quanto as emoções. Serão equilibrados e capazes de compreender a si mesmos e o mundo de modo geral. O cérebro tem 2 lados com funções especializadas. Então podemos atingir objetivos mais complexos e realizar tarefas mais intricadas e sofisticadas.
Problemas graves surgem quando os dois lados não se integram e acabamos tendo experiências principalmente com um lado ou outro. Usar apenas o cérebro esquerdo ou o direito é como tentar nadar apenas com um braço. Talvez consigamos fazer isso, mas não seríamos bem-sucedidos e evitaríamos nadar em círculos se usássemos os dois braços. O mesmo ocorre com o cérebro. Pense nas emoções. Por exemplo, são absolutamente fundamentais se desejamos viver de maneira significativa, mas não queremos que dominem completamente nossa vida. Se o cérebro direito assumisse o controle e ignorássemos a lógica do esquerdo, sentiríamos como se estivéssemos nos afogando em imagens, sensações corporais e o que poderia se parecer com uma inundação emocional. Mas, ao mesmo tempo, não queremos usar apenas o cérebro esquerdo, separando nossa lógica e linguagem dos sentimentos e das experiências pessoais. Isso pareceria um deserto emocional. O objetivo é evitar viver em uma inundação ou em um deserto emocional. Queremos permitir que nossas imagens não racionais, memórias autobiográficas e emoções vitais desempenhem papéis importantes, mas também queremos integrá-las com as partes de nós mesmos que ordenam e estruturam nossa vida. Quando Kate perdeu o controle ao ser deixada na pré-escola, funcionava majoritariamente o cérebro direito. Como resultado disso, Thomas testemunhava uma ilógica inundação emocional, em que o cérebro direito emocional dela não funcionava de forma coordenada com o cérebro esquerdo lógico. Aqui é importante observar que não são apenas as inundações emocionais de nossos filhos que causam problemas. Um deserto emocional em que os sentimentos e o cérebro direito são ignorados ou negados não é mais saudável do que uma inundação. Vemos essa reação mais frequentemente em crianças mais velhas. Por exemplo, Dan conta a história de uma conversa que teve com uma menina de 12 anos de idade que passava por uma situação que muitos de nós vivenciamos. Amanda falou sobre uma briga que tivera com a melhor amiga. Sabia pela mãe dela que a briga havia sido extremamente dolorosa para Amanda, mas quando falou a esse respeito, ela apenas deu de ombros e ficou olhando pela janela dizendo: "Não me importo se nunca mais nos falarmos. Ela me irrita mesmo." A expressão no rosto dela parecia fria e resignada, mas no sutil estremecimento do lábio inferior e no suave abrir e fechar das pálpebras, quase como um tremor, pude perceber os sinais não verbais do hemisfério direito, revelando o que poderíamos chamar de seus sentimentos reais. Rejeição é algo doloroso e, nesse momento, a forma de Amanda lidar com essa sensação de vulnerabilidade foi se retirar para a esquerda, correndo para o árido deserto emocional do lado esquerdo do cérebro. Precisava ajudá-la a compreender que, embora fosse difícil pensar sobre o conflito com a amiga, precisava prestar atenção e mesmo respeitar o que estava acontecendo em seu cérebro direito, uma vez que este está mais diretamente conectado com nossas sensações corporais e os estímulos das partes mais baixas do cérebro que se combinam para criar nossas emoções. Dessa forma, todas as imagens, sensações e memórias autobiográficas da direita são repletas de emoção. Quando ficamos chateados, pode parecer mais seguro nos retirarmos dessa imprevisível consciência do lado direito e nos abrigarmos na terra mais previsível e controlada do lado esquerdo. O segredo para ajudar Amanda foi entrar em sintonia com aqueles sentimentos verdadeiros com cuidado. Não observei abruptamente que ela estava escondendo, até mesmo de si mesma, o quanto aquela pessoa importante na vida dela a havia magoado. Em vez disso, permiti-me sentir o que ela estava sentindo. Então tentei comunicar meu cérebro direito com o direito dela. Ao usar expressões faciais e posturais, deixei-a saber que estava realmente sintonizado com suas emoções.
Essa sintonia ajudou-a a se sentir sentida. Saber que não estava sozinha, que eu estava interessado no que ela estava de fato sentindo internamente e não apenas no que estava fazendo externamente. Então, depois de estabelecermos essa conexão, as palavras passaram a vir mais naturalmente para ambos e chegamos ao fundo do que estava acontecendo dentro dela. Ao lhe pedir para contar a briga com a melhor amiga e fazê-la pausar a história em momentos difíceis, para observar mudanças sutis em seus sentimentos, consegui reapresentar a Amanda suas verdadeiras emoções e ajudá-la a lidar com elas de maneira produtiva. Foi assim que tentei me conectar tanto com o cérebro direito, com seus sentimentos, sensações corporais e imagens, quanto com o esquerdo, com suas palavras e sua capacidade de contar a história linear de sua experiência. Quando vemos como isso acontece no cérebro, podemos compreender como conectar um lado com o outro pode modificar completamente o resultado de uma interação. Não desejamos que nossos filhos sofram, mas queremos que façam mais do que simplesmente atravessar momentos difíceis. Queremos que enfrentem os problemas e cresçam com eles. Quando Amanda se retirou para a esquerda, escondendo-se de todas as emoções dolorosas que estavam passando por seu cérebro direito, negou uma importante parte de si mesma que precisava reconhecer. A negação de nossas emoções é o único perigo que enfrentamos quando contamos demais com o nosso cérebro esquerdo. Podemos também nos tornar literais demais, o que nos deixa sem um senso de perspectiva, esquecendo o significado que resulta de colocar as coisas em contexto. E essa é uma especialidade do cérebro direito. Isso é parte do que deixa sua filha de 8 anos na defensiva e irritada, às vezes quando você faz uma piada inocente com ela. Lembre-se de que o cérebro direito está encarregado de ler os sinais não verbais. Assim, principalmente se ela estiver cansada ou mal-humorada, poderá enfocar apenas suas palavras e ignorar o tom de sua voz divertida e a piscada que acompanharão a brincadeira. Recentemente, Tina testemunhou um exemplo divertido do que pode acontecer quando o cérebro esquerdo literal assume controle demais. Quando seu filho mais novo completou 1 ano de idade, ela encomendou o bolo de aniversário em um mercado local. Ela pediu um bolo cupcake, que são vários cupcakes unidos com cobertura para se parecerem com um bolo grande. Quando fez o pedido, solicitou que o confeiteiro escrevesse as iniciais do nome do filho dela, JP, nos cupcakes. Infelizmente, quando ela apanhou o bolo antes da festa, percebeu imediatamente um problema que demonstra o que pode ocorrer quando uma pessoa se torna literal demais com o cérebro esquerdo. Veja, aqui tem uma informação para a gente olhar o desenho, a imagem na página seguinte. Eu vou tirar uma foto. O objetivo, então, é ajudar nossos filhos a aprenderem a usar os dois lados do cérebro juntos, a integrarem os hemisférios esquerdo e direito, lembrando-se do rio de bem-estar mencionado mais cedo, com o caos sendo uma margem e a rigidez a outra. Definimos saúde mental como a permanência do fluxo harmonioso entre esses dois extremos. Ao ajudarmos nossos filhos a conectarem esquerda e direita, podemos lhes dar uma chance melhor de evitar as margens do caos e da rigidez e de viver na corrente flexível da saúde mental e da felicidade. Integrar o cérebro esquerdo com o direito ajuda a evitar que as crianças se aproximem demais de uma margem ou outra. Quando as emoções cruas do cérebro direito não são combinadas com a lógica do esquerdo, ficarão como as de Kate, navegando perto demais da margem do caos. Isso significa que precisamos ajudá-los a trazer o cérebro esquerdo para obter alguma perspectiva e lidar com as emoções de maneira positiva. Da mesma forma,
Se estiverem negando as próprias emoções e retirando-se para a esquerda, como Amanda estava fazendo, eles estarão abraçando a margem da rigidez. Nesse caso, precisamos ajudá-los a usar mais o cérebro direito para se abrirem a novos estímulos e experiências. Então, como promovemos a integração horizontal no cérebro de nossos filhos? Eis duas estratégias que podem ser usadas imediatamente quando oportunidades de integração surgirem em sua família. Ao usar essas técnicas, você estará dando passos imediatos rumo à integração dos hemisférios esquerdo e direito do cérebro de seus filhos. Primeira estratégia do cérebro por inteiro: conectar e redirecionar, surfando nas ondas emocionais. Certa noite, o filho de 7 anos de Tina reapareceu na sala logo depois de ir para a cama, dizendo que não estava conseguindo dormir. Ele, claramente chateado, explicou: "Estou bravo porque você nunca me deixa um bilhete no meio da noite." Surpresa com a explosão incomum, Tina respondeu: "Eu não sabia que você queria isso." A reação dele foi soltar toda uma ladainha acelerada de reclamações. "Você nunca faz nada legal para mim. Estou brava porque ainda faltam 10 meses para o meu aniversário e odeio fazer o dever de casa." Isso é lógico? Não. Isso é familiar? Sim. Todos os pais vivem situações em que os filhos dizem coisas e ficam incomodados com problemas que não parecem fazer sentido. Um encontro como esse pode ser frustrante, especialmente quando esperamos que nossos filhos tenham idade suficiente para agir racionalmente e manter uma conversa lógica. De repente, porém, ficam irritados com algo ridículo e parece que simplesmente nenhuma argumentação sua poderá ajudá-los. Baseados em nosso conhecimento dos dois lados do cérebro, sabemos que o filho de Tina estava experimentando grandes ondas de emoções do cérebro direito, sem muito equilíbrio lógico do cérebro esquerdo. Em um momento como este, uma das coisas menos eficazes que Tina poderia fazer seria se defender. "É claro que faço coisas legais para você." Ou discutir com o filho sobre a lógica equivocada dele. "Não há nada que eu possa fazer para adiantar o seu aniversário. O dever de casa simplesmente é uma tarefa que você precisa fazer." Esse tipo de reação lógica do cérebro esquerdo bateria de frente no muro nada receptivo do cérebro direito e criaria um abismo entre eles. Afinal, o cérebro esquerdo lógico dele não estava em um lugar algum naquele momento. Assim, se Tina tivesse reagido com o cérebro esquerdo, o filho teria a impressão de que ela não o compreendia ou se importava com seus sentimentos. Ele estava em uma inundação irracional e emocional do cérebro direito. E uma resposta do cérebro esquerdo teria sido uma abordagem em que todos sairiam perdendo. Embora fosse praticamente automático e muito tentador perguntar a ele: "Do que você está falando?" ou mandá-lo voltar para a cama imediatamente, Tina se conteve. Em vez disso, usou a técnica de conectar e redirecionar. Ela o puxou para perto de si, acariciou suas costas e, com um tom de voz carinhoso, disse: "Às vezes as coisas ficam muito difíceis, né? Jamais me esqueceria de você. Estou sempre pensando em você e quero que você saiba o quanto é especial para mim." Ela o abraçou enquanto ele explicava que às vezes tinha a impressão de que o irmão mais novo ganhava mais atenção dela e que o dever de casa tirava muito do tempo livre dele. Enquanto ele falava, ela pôde senti-lo ficar mais relaxado e tranquilo. Ele se sentiu ouvido e cuidado. Então ela tratou brevemente das questões específicas que ele havia mencionado, pois agora estava mais receptiva à solução de problemas e planejamento, e ambos concordaram em conversar na manhã seguinte. Em um momento como este, os pais se perguntam se o filho realmente está precisando de atenção ou está apenas tentando adiar a hora de dormir. Criar filhos com o cérebro por inteiro não significa se deixar ser manipulado ou reforçar maus comportamentos. Pelo contrário, ao compreender como o cérebro de nossos filhos funciona, podemos estabelecer uma cooperação muito mais rápida e frequentemente com muito menos drama.
Nesse caso, como Tina compreendeu o que estava acontecendo no cérebro do filho, ela viu que a resposta mais eficaz seria se conectar com o cérebro direito dele. Ela o escutou e confortou-o usando o próprio cérebro direito. E em menos de 5 minutos ele estava de novo na cama. Se por outro lado ela tivesse sido ríspida e dado uma bronca por ele estar fora da cama, usando a lógica do cérebro esquerdo e aplicando a letra da lei, ambos teriam se irritado muito mais e ela precisaria muito mais do que 5 minutos para acalmá-lo o suficiente e fazê-lo dormir. O mais importante é que a resposta de Tina foi cuidadosa e carinhosa. Embora os problemas do filho parecessem bobos e talvez ilógicos para ela, ele genuinamente sentia que as coisas não eram justas e suas reclamações eram legítimas. Ao se conectar com ele, cérebro direito com cérebro direito, ela foi capaz de lhe expressar que sabia como ele estava se sentindo. Mesmo que ele estivesse fazendo hora, essa reação do cérebro direito foi a abordagem mais eficaz, uma vez que permitiu a ela não apenas atender à necessidade dele por conexão, mas também o redirecionar para a cama mais rapidamente. Em vez de lutar contra as imensas ondas de inundação emocional dele, Tina surfou nelas, respondendo ao cérebro direito. Essa história nos faz compreender algo importante. Quando uma criança está incomodada, a lógica frequentemente não funcionará até que tenhamos atendido às necessidades emocionais do cérebro direito. Chamamos essa conexão emocional de sintonia, que ocorre quando nos conectamos profundamente com outra pessoa e permitimos que ela se sinta sentida. Quando pai e filho estão sintonizados um com o outro, experimentam uma sensação de união. A abordagem de Tina com o filho é o que chamamos de método conectar e redirecionar, que ajuda nossos filhos a se sentirem sentidos antes de tentarmos resolver problemas ou tratar da situação de maneira lógica. Eis como funciona. E se você chegou até aqui, de coração, muito obrigada! Isso mostra que você se importa de verdade em oferecer o melhor para os seus filhos. E isso já é um passo gigante na jornada da educação com amor e consciência. Se esse vídeo te ajudou de alguma forma, quero te pedir novamente, deixa o seu like, se inscreve no canal e ativa o sininho, porque aqui tem sempre conteúdo pensado com carinho para apoiar tanto você, mamãe, quanto você, papai. E tem mais um vídeo incrível aqui no canal que está aparecendo na tela agora. É só clicar e continuar essa jornada com a gente. Um grande beijo e até o próximo vídeo.